Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, poder meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, alguns minutinhos. Te convido a acompanhar esse pequeno vídeo aqui, alguns minutos, sobre uma reflexão sobre os livros da Bíblia Sagrada. Conforme nós colocamos nos vídeos anteriores, nós estamos falando aqui sobre as principais divisões em que os nossos livros, da Bíblia estão ordenados. Conforme já havíamos falado, os livros não estão em ordem cronológica. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, está escrito aí em ordem de assuntos, temas. Então, nós falamos aqui já sobre essa divisão no primeiro vídeo que nós postamos no nosso canal. Acompanhe no nosso canal, Pastor Ironilton Nascimento, canal do YouTube, e deixe o seu like lá no nosso canal, nos acompanhe, estaremos passando aí toda semana um vídeo de alguns minutos aí falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Conforme nós já colocamos no vídeo anterior, nós falamos sobre as principais divisões, o Antigo Testamento. Na nossa Bíblia ele está por ordem de temas, então nós temos aí 5 grandes temas. E é interessante lembrar que cada tema desse, ele contém aí 5 livros ou 12, correto? Só para memorizar, 5 ou 12. Por exemplo, nós falamos já sobre o Pentateuco no outro vídeo, e o Pentateuco é composto aí por 5 livros, 5 rolos, compondo aí o Pentateuco. E hoje estaremos falando sobre a segunda grande divisão, que são os livros históricos. Os livros históricos, que são 12 livros, ok? Então vamos passar agora alguns minutinhos falando sobre essa segunda grande divisão da ordem que temos na nossa Bíblia Sagrada. A começar então pelo primeiro livro, chamado histórico, é interessante então entendermos essa divisão. Nós temos aí para memorizar, são 3 livros únicos nessa sequência histórica: Josué, Juízes e Ruth. Josué, Juízes e Ruth. Depois nós temos 3 livros com primeira e segunda, 3 dobradinhas, Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis e primeiro e segundo Crônicas. E por último nós temos mais os 3 últimos livros unitários, que é Esdras, Neemias e Esther. Assim encerramos aí os 12 livros históricos, isso conforme a ordem que está na nossa Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia hebraica, como eu falei, contém os mesmos assuntos, porém a ordem, a divisão da Bíblia hebraica é um pouco diferente da nossa, correto? Então, falando aqui dos primeiros 3 livros históricos aí, nós temos o livro de Josué, o livro de Josué, cujo autor é o próprio Josué, e este livro, ele tem como tema principal conquista. O livro de Josué, ele narra ali a travessia do Rio Jordão, depois da morte de Moisés. O povo de Israel atravessa o Rio Jordão e entra ali na direção de Jericó, naquela parte do sul de Israel, entra ali em Jericó e começa a conquista das terras ali do território de Israel, ok? Então, o livro de Josué é um livro de conquista, de batalha, de tomando posse da terra prometida. Durante todo o livro vai ser falado de diversas conquistas que Israel estava tendo ali, na terra de Canaã, a terra da promessa, ok? Depois do livro de Josué, nós temos aí então o segundo livro histórico, que é o livro de Juízes. É interessante que a Bíblia fala que após a morte de Josué, todo Israel já estava na sua posse da terra, e depois o livro de Juízes fala desse período dos Juízes. Por quê? O livro de Juízes, ele tem aí um dos temas principais, apesar de nós não termos a autoria do livro de Juízes. Alguns chegam a mencionar que provavelmente Samuel foi o escritor desse livro. Nós não temos isso comprovado, mas o livro de Juízes
ele narra como tema principal apostasia e livramento. Foi um período aí de aproximadamente 350 anos após a morte de Josué, onde o povo de Israel passou por diversos momentos de provação, momentos de afastamento, e isso é muito claro no livro dos Juízes, quando Deus levantava então um juiz para libertar Israel das mãos dos inimigos. Então foram aí aproximadamente 350 anos nessa situação. Israel desobedecia a palavra de Deus, pecava contra o Senhor entregava na mão de um inimigo, e assim Israel ficava ali por um tempo submisso a esse povo, clamava a Deus, e quando clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. Diversos juízes, alguns regionais por tribo, mas foram dando o livramento à nação de Israel durante esse período de aproximadamente 350 anos. Esse período também, na teologia, ele é conhecido como período teocrático, teocracia. Theos, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Por que governo de Deus nesse período? Pois Deus era quem levantava um juiz para dar livramento ao seu povo quando eles clamavam. E nós tivemos ali diversos juízes que é mencionado neste livro, Débora, alguns mais conhecidos, Sansão, Baraque, Gideão, tivemos vários juízes que deram livramento a Israel nesse período. E por último, e finalizando aí esse período do juiz, nós temos aí o último juiz, que marca a transição desse período teocrático, teocracia, governo, para a monarquia. Nós temos aí a Bíblia Sagrada registrando no próximo livro, que é 1 Samuel, narrando aí a história desse último juiz sobre Israel. Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. Profeta, juiz e sacerdote. E o povo então chega para Samuel e diz que não quer mais, que Samuel já estava no final da sua vida, já idade avançada, e o povo não queria mais ser governado por um juiz, não queria que os filhos de Samuel assumissem esse período. E aí o povo pede então um rei, aí entra para o próximo período que estaremos falando, que é a monarquia em Israel, governo de um rei, ok? Então temos aí esse período de juízes, e entre esse período de aproximadamente 300 anos, ocorre também uma história que narra aí o próximo livro, o terceiro livro histórico, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth, na verdade, é um livro de uma história, de uma família. Nós temos Noemi, Elimeleque, seus dois filhos, Malom, Quilion, que habitavam em Belém, da Judéia, e por causa da fome eles vão então para terras de Moabe, região de Moabe, e lá os seus filhos casam com moabitas, e aí todos conhecem a passagem onde morre Elimeleque, marido de Noemi, morre os dois filhos também de Noemi, e aí então Noemi resolve voltar para Belém, e nessa volta então Ruth, ela acompanha Noemi, ela não deixa Noemi sozinha de forma alguma, volta com Noemi, vai com Noemi para Belém, e lá em Belém acontece aí o casamento de Ruth com Boaz, onde entra para a genealogia da história de Israel. Ruth chega a ser a bisavó do rei Davi e entra para a genealogia do Messias, uma moabita que marcou aí a sua passagem, a sua história no meio da história de Israel. Então esse livro de Ruth, essa passagem de Ruth, ela ocorre no período dos juízes, dentro do período dos juízes, tanto que ela vai ser aí a bisavó de Davi, onde marca aí segundo rei de Israel, a monarquia lá do segundo rei de Israel, ok? Então já falamos dos três primeiros livros, para resumirmos aqui o tempo. Então nós temos aí Josué, Juízes, que é o livro de batalhas, de enfrentamento, Deus dando livramentos para Israel durante esse período, e depois é um livro também de apostasia, porque a Bíblia diz que cada um começou a fazer, após a morte de Josué, cada um começou a fazer o que bem parecia aos seus olhos. Então esse afastamento levou Israel a pecar e ser punido aí durante todo esse período. Mas temos aí a mudança depois, então o livro de Ruth entra nesse contexto, dessa família que se tornou uma grande bênção para Israel, e agora vem aí os três livros na sequência, primeiro e segundo, essa dobradinha, primeiro e segundo na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica não tem essa divisão de primeiro e segundo
Samuel, primeiro e segundo reis, não tem essa divisão da forma que nós temos. Porém, o contexto é o mesmo, os livros os dados são os mesmos, a história é a mesma, registrada na Bíblia Sagrada. Agora, voltando aqui, primeiro e segundo Samuel, então ele narra aí no primeiro livro de Samuel, também que há discussões sobre a autoria desse livro, que é mais conhecido como anônimo, deixado como anônimo, a autoria. Mas ele fala sobre o reino teocrático, teocracia, para a monarquia. Então, nesse período, nós temos aí a história de Samuel, que era o sacerdote, juiz, e profeta, e Samuel, então a transição de Samuel para o primeiro reino, isso no primeiro livro de Samuel ainda, quando o povo pede um rei. Então entra a história de Saul, sendo o primeiro rei de Israel, e depois de Saul entra a história de Davi, também lá, dessa transição da chamada de Davi, a unção sobre Davi, como rei, isso ainda no livro de 1 Samuel. E já finalizando aqui o livro de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel também anônimo, mas ele narra toda a história aí da vida de Davi, o reinado de Davi. Então o livro de 2 Samuel, ele especificamente fala de todo o reinado de Davi. Fala das fraquezas, fala do pecado de Davi, das conquistas, várias batalhas que Davi fez, e até do finalzinho da vida de Davi, o desejo de construir o templo, tudo isso no final do livro de 2 Samuel. Então já falamos aqui, 1 e 2 Samuel, agora vamos para 1 e 2 Reis, essa outra dobradinha, 1 e 2 livro de Reis, também anônimo, e o livro de Reis agora, na verdade ele vai falar sobre o reinado de Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então nós temos em Israel um período chamado Reino Unido, porque Israel, os reis governaram sobre as 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel. Então esse Reino Unido foi Saul, Davi e agora Salomão. Salomão reinou também sobre as 12 tribos de Israel. E esse período aí é registrado no primeiro livro de Reis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 43 de 1 Reis. Tá certo? A partir do capítulo 12 de 1 Reis, aí começa a narrar então a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul ficou sendo capital Jerusalém, conhecido como Judá, e Reino do Norte, que é Israel, ficou sendo a capital Samaria. Tá certo? Então nós temos aí essa parte que é narrado aí a partir do capítulo 12, o reino de Israel se divide e vai até o final do primeiro livro de Reis. O segundo livro de Reis também continua falando sobre essa história de Israel ainda, porém nos primeiros capítulos do segundo livro de Reis fala sobre os profetas, profeta Elias, profeta Eliseu no segundo livro de Reis, e depois deles continua falando sobre a história dos reis de Judá e rei de Israel. Rei de Judá e rei de Israel até o finalzinho do livro, quando encerra aí os dois reinos sendo levados cativos. O reino do norte, que é o reino de Israel, foi levado cativo pela Assíria em 722 a.C. E o reino do sul, que é a Judá, foi levado cativo depois pela Babilônia, 606, 597, 586, levado pela Babilônia cativo, depois nessas três levas, e aí Israel, Judá passa aí 70 anos de cativeiro, e depois desse retorno, do término dos 70 anos do cativeiro, já estamos caminhando aí para 535 a.C., e aí temos aí a história dos últimos 3 livros históricos. Que livros são esses? Então nós já falamos aqui 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e agora 1 e 2 Crônicas. O livro de 1 e 2 Crônicas, ele narra, na verdade, a história novamente de Davi, a história de Salomão, focando mais a parte do Reino do Sul, mais a parte de Judá, fala mais a questão da redenção, do serviço sacerdotal,
E esse livro foi escrito, né, primeiro e segundo Crônicas, depois desse período cativeiro, depois do cativeiro da Babilônia. Por isso, ele começa narrando, né, a história de Judá, o retorno do cativeiro, né, narra lá o serviço sacerdotal, correto? Então, primeiro e segundo Crônicas menciona novamente a história de Judá, mas focando por esse lado da redenção, lado sacerdotal, uma visão diferente de primeiro e segundo Reis, que era mais uma questão política, guerra, batalha, enquanto Crônicas vai narrando essa questão sacerdotal, essa questão da redenção. Primeiro e segundo livro de Crônicas. E para terminar os livros históricos, temos aí os últimos 3 livros, que também seguem essa mesma linha de Crônicas: Esdras, Neemias e Esther. Ok? Esdras é um livro escrito principalmente para falar da história de Judá, fala do retorno do cativeiro, e o principal foco aí seria a reconstrução do templo. O templo que Salomão construiu foi destruído pela Babilônia. Agora o livro de Esdras vai falar sobre a reconstrução desse segundo templo, depois dos 70 anos de cativeiro. O livro de Neemias, ele vem logo depois também para falar sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Correto? Já estamos caminhando aí para aproximadamente 445, 444 antes de Cristo, quase terminando a questão histórica, aquele período interbíblico, né? Já iniciando o período interbíblico, que é o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o livro de Neemias narra a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E, por fim, terminando livros históricos, 12 livros históricos, temos o livro de Esther. Esther, que fala de uma judia que foi separada para ser a rainha, casando-se com Assuero, ou Xerxes, que é o nome grego, Assuero, o nome hebraico, e casando-se com Assuero, isso no reinado da Pérsia, Medo-Pérsia. Na verdade, Medo-Persa foi o povo que venceu aí a Babilônia, começando com Ciro, depois nós vemos Dário, e até chegar aí a época de Assuero, o Xerxes, e aí entra a história de Esther, que se tornou a rainha nesse grande reinado. Terminamos aí então uma breve visão sobre os livros históricos, 12 livros históricos, de Josué até o livro de Esther. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família. Siga lá no nosso canal, Pastor Eronilton Nascimento, canal do YouTube. Divulgue esse canal e estaremos aí, se Deus permitir, na próximo vídeo falando sobre os livros poéticos. Livros poéticos é a terceira divisão na ordem que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.